agora deve dar. Achei que ia travar, mas não travou. Então tá bom. Pessoal, dá pra ver aí minha tela? Dá. Então tá bom. Tá, hoje a gente vai falar de figuras semelhantes. A gente já falou disso no trimestre passado. Mas, como tá previsto pra gente ver de novo, a gente vê de novo e dessa vez com mais detalhes. Então, o que são figuras semelhantes? Vamos pra lá. A gente usa o tempo todo, especialmente quando a gente vai olhar mapas, né? Quando você vai olhar mapas, a ideia do mapa é que tudo lá seja semelhante à realidade. O que são figuras semelhantes, né? São figuras que são praticamente iguais, fora os seus tamanhos. Então eu vou colocar aqui um exemplo que eu tinha colocado. Coloquei muito zoom. Olha só. Essas figuras aqui, vou até comentar agora. Elas são semelhantes por quê? Porque elas são idênticas e a única diferença é que uma é maior do que a outra. Tá? A única diferença é essa. Então figuras semelhantes são só isso. Figuras que são iguais fora a escala. Parece óbvio e é óbvio, mas a gente vai usar de maneiras inteligentes para calcular alguns tamanhos. Aqui, ó, deixa eu ver. Nesse caso aqui, esse aqui não é bem uma casa, né? Tá em centímetros, isso aqui é um desenho. Esse desenho aqui é semelhante a esse, por quê? Porque isso aqui, ó, é o dobro desse tamanho. Isso aqui também é o dobro desse tamanho. Isso é uma propriedade das figuras semelhantes. Se eu tenho uma distância aqui, por exemplo, ó, vamos dizer que essa distância é de 1 centímetro. Isso aqui é... Não duas, ele é 1,5 mais ou menos, né? 1,5 vezes maior do que essa daqui. Então, se essa distância é 1, essa distância vai ser 1,5. Por quê? Porque tudo aqui vai ser 1,5 vezes maior do que aqui. Se aqui for o dobro, isso aqui eu acho que é o dobro. Aqui não dá pra ver daqui. Vamos ver se eu consigo desenhar alguma coisa aqui pra... Talvez dê pra gente... O que eu tô falando é essa distância aqui, ó. Daqui pra cá. Se esse tamanho aqui, se tudo aqui sempre for metade do que tem aqui, então essa distância aqui tem que ser o dobro dessa aqui. Mas pra isso a gente vai ter que comparar essas distâncias aqui. Deixa eu ver. Aqui, não, esse aqui é o dobro. Não parece, mas é o dobro, ó. Porque isso aqui, ó, aqui nesse tamanho, tem dois quadradinhos, ó. Tem esse e tem esse. E aqui tem 4 quadradinhos. Aqui ele sobe duas diagonais, ou 2 quadradinhos, né? Ele vai 2 quadradinhos pra cá. Deixa eu aumentar o zoom. Agora sim. Ele vai 2 quadradinhos pra cá e um pra cá. Esse aqui vai 4 quadradinhos pra cá e um pra cá. Essa altura aqui vale 1, 2, 3, 4. Essa aqui vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então quando você vai olhar, ó, isso aqui, por exemplo, é a diagonal de um quadrado, essa amarela aqui. Esse aqui já pega 2 quadrados, ó, 1, 2. Então tudo aqui, todas as distâncias desse aqui em relação a esse aqui estão dobradas. São sempre 2 vezes maior. Tá, eu achei que era um número mais difícil. 2 tá ótimo. Professor, você não conferiu esse exemplo? Não. Vergonha pra mim. Tô olhando agora aqui. Eu não gosto muito de conferir antes. Tá, esse aqui já não consigo saber muito fácil qual é a razão da semelhança. Deixa eu ver. Duplicando de cada lado. Tá. Essas duas figuras aqui, elas têm o mesmo tamanho. Não parece, mas as duas têm o mesmo tamanho. Mas a gente fala disso depois. Quando as figuras têm o mesmo tamanho, além de serem idênticas, a gente nem usa a palavra semelhante muito, a gente usa mais a palavra congruente. Que aí elas são totalmente idênticas. Mas depois a gente fala disso. Então, a ideia de semelhança é... Se eu percebo que as duas figuras são semelhantes, e que esse lado aqui, essa altura no caso, é 2 vezes maior do que essa, então essa altura aqui tem que ser também 2 vezes maior do que essa. Vou até escrever, ó. Vamos colocar aqui por escrito, que é mais bonitinho. Porque aí quando o pessoal for abrir, quem não participou, eles já olham aqui, deve facilitar a vida, ó. Então aqui a gente viu que tem 2 quadradinhos, tamanho 2. E aqui, não sei porque eu estou usando isso aqui, verdeza. Aqui tem um tamanho 4.
Deixa eu ver. Vamos voltar aqui. Aqui a gente viu que tem um certo tamanho. Eu não vou dizer qual é o tamanho porque não é tamanho 2, mas ele tem um certo tamanho. Tem um tamanho... Eu vou usar X, tá? Ele tem um certo tamanho X. Oh. Eu não gosto muito, mas a gente não pode fugir do X, né? Esse aqui tem um certo tamanho. Só que esse aqui, mesmo a gente não sabendo exatamente qual é o tamanho, a gente percebe que é 2 vezes maior, né? Com certeza. Então esse aqui tem um tamanho 2 vezes o nosso xzinho. Aqui, ó, que a gente também tinha conferido, eu deveria ter feito isso no começo, foi mal. Vou colocar um verde. Esse aqui tem um tamanho... Oh. Tudo fica errado quando você já começa errado, né? Esse aqui tem um tamanho 1, 2, 3, 4. E esse aqui tem um tamanho 8. Então aqui, ó, aqui tem um tamanho 4, aqui tem um tamanho 8. Então se você reparar, sempre está dobrando o tamanho, né? De 2 foi para 4, de 4 foi para 8. Aqui eu sei qual é o tamanho, mas é um tamanho meio feio. Esse aqui, esse tamanho aqui, ó. Vamos fazer, né? A gente já viu um pouquinho, então talvez não assuste tanto. Esse tamanho aqui vale raiz de 2. E esse tamanho é 2 vezes raiz de 2. Não sei quanto é raiz de 2, nem importa tanto. Alguém me mandou mensagem aqui. Se for no WhatsApp, vou ignorar. É no WhatsApp, né? É no WhatsApp. Legal. Então, os lados estão sempre dobrando, ó, né? Esse lado aqui valia raiz de 2, foi para 2 vezes raiz de 2. Esse valia 4, esse foi para 8. Esse valia 2, esse foi para 4. Esse aqui eu nem sei quanto é que vale. Até dá para descobrir usando uns teoreminhas aí, uns resultados matemáticos, mas vocês não aprenderam isso, então eu não vou usar. E esse aqui vai valer com certeza o dobro desse lado. Por quê? Porque eu verifiquei que tudo está dobrando. Se tudo está dobrando, esse aqui também vai dobrar. É lógico, uma coisa que vocês podem ter reparado é, apesar dos lados estarem sempre ficando 2 vezes maior, as áreas não estão ficando 2 vezes maior, tá? Porque, ó, por exemplo, essa área aqui, ó. Isso aqui é um triângulo que vale metade de um quadradinho. Aqui, esse triângulo não vale a metade de 2 quadradinhos. Ó, esse aqui tem uma certa área, esse aqui também, esse aqui também. Então, só esses 2 triângulozinhos aqui já tem o dobro da área desse. Então, as áreas não estão dobrando. O que está dobrando são os tamanhos. As distâncias estão ficando 2 vezes maiores daqui para cá. Então, eu vou até deixar escrito aqui para a gente já deixar organizadinho. As distâncias são dobradas ou são multiplicadas por 2 daqui para cá. Daqui para cá também, né? Daqui para cá as distâncias estão sendo multiplicadas por 2. Aqui o de baixo não é tão fácil de ver, né? Então assim, a ideia de figuras são essas. Elas são iguais fora a escala, ou seja, uma vai ser só maior do que a outra, mas são idênticas. E a propriedade é a seguinte, agora falei meio travado, né? Meio estranho. A propriedade principal é a seguinte. Se um lado é 2 vezes maior do que o outro, uma distância 2 vezes maior do que o outro, isso vai acontecer com quaisquer distâncias. Essa é a ideia de um mapa, tá? Se você pega um mapa e lá está dizendo, ó, esse centímetro vale 1 quilômetro. Se você medir no seu mapa 3 centímetros, tipo, de uma rua até outra, colocou numa régua lá 3 centímetros, isso daí tem que ser 3 quilômetros, porque é para ser tudo proporcional. Então, se essa distância equivale a 1 quilômetro, então 3 vezes essa distância, não importa onde esteja no mapa, também tem que valer 3 quilômetros, tá? Ou essa mesma distância tem que valer 1 quilômetro em qualquer lugar. Essa é a ideia do mapa. Então, assim, figuras semelhantes, elas são úteis por causa dessa propriedade aqui. Distâncias são sempre multiplicadas pelo mesmo valor. Tá bom? A gente está aqui agora, né? A gente estava na página 3, agora é página 4. Isso aí. Então, a gente consegue usar para resolver esse tipo de problema aqui, ó. Eu espero que vocês participem um pouquinho. Mas aqui, o único problema que a gente vai ter é que o número não é tão fácil de descobrir, ó. Esse 20 aqui, ele multiplicado por alguém, não sei quem é ainda, ele dá igual a 32.
Vocês têm alguma ideia de como descobrir que número vezes 20 dá 32? Ou vocês estão perdidões? Perdidonas, né? Eu acho que só tem mulher hoje. Os meninos não participam nada, né? Então, uma vergonha, que isso. Meninas, vocês têm alguma ideia de como descobrir que número vezes 20 dá 32? Você vai fazer uma equação, professor? Sim, dá pra fazer uma equação. Eu acho muito legal essa imagem que fica aqui. Tá todo zoado, mas tá um fractal bonito. Tá, vamos fazer uma equação. Tipo, não entendi o que o professor falou. Isso é comum, eu falo umas coisas que ninguém entende. Ninguém fora da minha área, né? Beleza, vamos fazer uma equação. O que a gente quer descobrir? Opa. Que número que vezes 20 dá 32? Melhor maneira de fazer isso, monta uma equaçãozinha de primeiro grau. Ó, que número vezes 20, então eu coloco 20 vezes, eu não sei esse número, vai ser igual a 32. Como eu não sei que número é esse, eu posso chamar ele de x. A sua ideia foi ótima, eu gostei. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu só tenho que resolver a equação, tenho que descobrir quem é x. Descobrir quem é x? Lá vai eu trocar de cor de novo. É chegar nisso aqui, ó. X é igual a algum número. Então, eu quero mandar todos os números para cá, para esse lado direito aqui. No caso, só tenho 20, eu tenho que mandar o 20 para cá. Como eu faço isso? Eu vou repetir essa equação. Aqui, como eu estou na tecnologia, eu vou usar a tecnologia, né? Repito a equação. E o que você tem que perceber? O que o 20, que é o número, está fazendo com o x? Ele está multiplicando. Então, eu vou fazer o oposto de multiplicar, porque eu quero me livrar do 20. Então, o que ele estava fazendo? Multiplicando. O oposto de multiplicar? Dividir. Tudo torto. Tá torto do mesmo jeito. Tá, dividir de um lado, tem que dividir do outro. Vou dividir por quanto? Por quem eu quero me livrar? Eu quero me livrar do 20. Vou dividir por 20. Dividir desse lado, divido desse lado também. Então, aqui, ó. Esses dois se cancelam. Daqui para cá só vai sobrar o x. E daqui para cá, eu tenho que tentar fazer nesse tamanho, porque senão a galera que não viu a aula vai ficar mais perdida do que sei lá o quê. Então aqui vai ficar 32 sobre 20. Essa fração é meio ruim, então dá pra gente simplificar ela dividindo por 2 em cima e embaixo. Fica 16 sobre 10. Mas dá pra dividir por 2 de novo. Então dá pra transformar em 8 sobre 5. Esse aqui é o nosso número de ouro. Deixa eu só deixar organizado para quem não vai ver isso aqui. Beleza. Então, nosso número de ouro é isso aqui, ó. Esse aqui é o número que vezes 20 dá 32. Mas quanto vale esse número com vírgula? Para descobrir, você tem que fazer uma divisão. Você tem que fazer 8 dividido por 5. Aqui eu acho que eu consigo fazer de cabeça. Vai dar 1, sobra 3, vai dar 1,6, tá? Certinho, exato. Por que a gente não vai fazer junto? Porque vocês sabem fazer divisão. Tá? Só por causa disso. E quem não sabe pode depois falar comigo. Tá, então se eu pego 20 e multiplico por 1,6, isso aqui dá 32. Quem quiser a gente pode conferir na calculadora também. A ideia é, então 8 vezes 1,6 tem que dar 12,8, né? Então, se as figuras forem semelhantes, então, se elas forem semelhantes, então 8 vezes o nosso 1,6 tem que ser igual a 12,8. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que fazer uma multiplicação para verificar. No caso, ó, aqui foi dito que é semelhante, então vai ter que dar. Se não der certo é porque o cara do livro fez alguma besteira. Então vamos lá. 6 vezes 8, vai ser 48, né? Esse aqui vai dar 48, sobe 4. 8 vezes 1 dá 8, mais 4 dá 12. E a vírgula, como só tem um cara depois da vírgula, eu só coloco 1 depois da vírgula aqui. Não sei se estou falando isso para vocês ou para o 7º ano, então, eu sempre confundo, não sei porquê. Realmente bateu. Tá? Vocês querem que eu monte a conta? Que eu faça a conta certinho? É que eu faço direto. Acho que não precisa, professor. Então tá bom. Beleza, então a gente já viu que se esse lado aqui multiplicado por 1,6 dá isso, esse lado aqui multiplicado por 1,6 dá isso também. Então, como isso tem que acontecer com todos os lados, mesmo que eu não saiba esse lado aqui, é só olhar o lado equivalente. O que é o lado equivalente? As figuras são semelhantes.
Então, a gente pode dizer que esse lado aqui, que é a base, ele corresponde a esse lado aqui, tá? Então, você olha os lados correspondentes. É até melhor falar assim, lados correspondentes. Então, esse lado corresponde a esse lado corresponde a esse. A gente costuma usar uma ideia. Esse lado aqui corresponde a esse lado aqui. Esse lado aqui corresponde a esse lado aqui. Tá um pouquinho errado fazer isso? Tá, mas vou fazer uma buzinha aqui. E esse lado aqui vai corresponder a esse lado aqui. Então, como é que eu descubro o x? Eu descubro o x, eu vou ter que fazer uma outra página. Epa, eu descubro o x percebendo que... cadê? Cadê minha página? Ah, tá ali. É que eu tenho que escrever dentro desse quadradinho, que mal dá pra ver aí, né? Se eu não escrever aqui dentro, vai ficar fora da... Porque eu tô querendo salvar esse documento para quem não estiver assistindo, tá? E em vez de mandar o documento normal para eles, eu vou mandar o documento com essas anotações que a gente está fazendo junto, tá? Então vamos lá, o x ele vai ter que valer 16, que é o lado equivalente, vezes 1,6, que é o valor que a gente está sempre usando. Então aqui, x vai ter que ser 16 vezes a nossa razão, que é 1,6. Então aqui, vou montar, não vou ser tão preguiçoso dessa vez. Então vamos fazer 16 vezes 1,6. Vai dar 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes 1 dá 6, mais os 3, 9. Vou colocar um zerinho aqui para ficar legal. 1 vezes 16 dá 16. Então aqui, ó, é uma conta de mais. 6 mais 0 dá 6. 9 mais 6 dá 15. Vem 1, fica 2. E a vírgula, é só olhar. Só tem um número depois da vírgula, aqui não tem nada. Então, aqui também tem que ter um número depois da vírgula. Se aqui também tivesse um número depois da vírgula, então teriam dois números depois da vírgula, eu teria que deixar dois números depois da vírgula aqui também. Como não é o caso, nosso resultado é isso aqui, ó, 25,16. Esse é o valor do x, tá? Então, vamos olhar os próximos, né? Vamos fazer os próximos aqui, porque é bom a gente treinar. Então, isso aqui vale 25,6. Aqui é o contrário, olha só. A gente sabe esse valor e quer descobrir esse aqui. Então, vamos pensar assim. Vamos fazer a equação. É bom que a gente treina. Ó, nossa, deixei muito grande. Putz, grila. Vou ter que deixar menor aqui. Pera aí. Deixei gigante isso aqui. Vamos diminuir esse tamanho. Pronto, legal. Agora vai ficar... Bem, vou deixar branco, isso aqui não precisa disso. Tá, o que a gente sabe sobre o y? Que y... Já descobrimos o x, vamos fazer o y do lado, né? Eu tô com medo de passar esse negócio, mas não tô enxergando. Tá. A gente sabe que o y vezes 1,6 vai ter que dar igual ao valor equivalente ali, ó. O que a gente está vendo? Que esses valores vezes 1,6 chegam nos valores correspondentes. Então, y vezes 1,6 tem que chegar em 38,4. Tem que ser igual a 38,4. Então, aqui ó, a gente tem uma equação de primeiro grau. Ó, de novo, equação de primeiro grau aparecendo. Ó. Você vê, o pessoal dos livros já são mais espertinhos. Eles já obrigam vocês a usar a equação de primeiro grau na lata. Olha só, como é que a gente resolve essa equação de primeiro grau? Eu quero chegar em y igual a alguma coisa. Então, para isso, eu tenho que jogar todos os números para cá. Como é que eu faço isso? Eu tenho que pegar essa operação e fazer a oposta. Então, o oposto de multiplicar é dividir. Vou dividir por quem? Por 1,6, para se cancelarem e só sobrar o y. Se eu divido por 1,6 desse lado, eu tenho que dividir por 1,6 do outro lado. Então, esses dois se cancelam. Isso aqui... vou ter que fazer essa conta. Ou a gente faz na calculadora. Alguém tem calculadora fácil aí? Eu acho que vai sair um resultado bonito. Vai ser fácil. Mas eu não tô afim de fazer. Alguém vem aí pra fazer essa conta? Acho que não. Esfriou meu café. Não?
Que isso, gente? Dá 24, professor. Legal, obrigado. De nada. Então, y vai ser igual a 24. Então, só vou dar uma dica. Se vocês estiverem fazendo isso aqui, fazer divisão com vírgula é meio assustador. Então, o que você pode fazer? Você pode usar a ideia de frações equivalentes. Ó. Frações a gente pode multiplicar em cima e embaixo por quanto eu quiser, que não muda o valor da fração. Então, você pode multiplicar em cima e embaixo por 10, por exemplo. E aí você vai ficar 384 dividido por 16. Isso aqui não é tão difícil, tá? Você ainda pode facilitar, você nem precisa fazer essa divisão no braço. Porque ó, isso aqui dá para dividir por 2. Esse aqui também. Então você divide por 2 aqui, dá 8. Você divide por 2 aqui, vai dar 2. Aqui vai dar 1,5, aqui 4. Isso aqui, ó. Dá para dividir por 2 de novo. E você pode ir continuando. Aí depois você monta a divisão. É que eu não tô afim de fazer agora mesmo. E também, se a gente ficou fazendo um monte de conta, a gente vai ficar aqui um tempão. Tá, beleza. O y a gente já achou. Ficou feio. Tá aqui. O y é igual a 24. Então a gente já está resolvendo a maioria das questões. Então y é igual a 24. E esse aqui a gente já tinha visto, era... tá aqui. 25,6. 25,6. Tá, falta algum? Falta o z. O z vai ser 6,4 vezes 1,6, né? Porque isso aqui vezes isso aqui tem que chegar nisso aqui. Então a gente nem precisa montar uma equação de primeiro grau. Então vamos colocar o z aqui embaixo. Agora eu tô vendo. Z vai ter que ser 1,6, que é o nosso valor de sempre, vezes 6,4. 6,4. Aqui, ó, vamos fazer. Multiplicação é bom treinar. Eu vou fazer o 6,4 em cima, porque eu acho que fica um pouquinho menos ruim. Vamos fazer uma... 6 vezes 4 vai ser 24. Então, 2 aqui, 6 vezes 6, 36, mais 2, 38. Ok. Aqui eu vou colocar um 0, porque fica muito mais bonito. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 6 dá 6. E aqui fica 4 mais 0, 4. 8 mais 4, 12. 3 mais 1 dá 4, mais 6 dá 10. Pronto, 1024. Mas a gente tem que olhar onde fica a vírgula. Onde fica a vírgula? Aqui tem um número depois da vírgula, aqui tem outro. Então aqui tem que ter dois números depois da vírgula. Então isso aqui é 10,24. Então, isso aqui é o nosso z. Então z é igual a 10,24. Tá? Então a gente resolveu. A gente achou essa razão de proporcionalidade com equação de primeiro grau e depois foi só ou aplicar esse número, multiplicando os caras por ele, ou montar uma equação de primeiro grau de novo para resolver. Tá? Então, ó, não tem segredo. Quem souber a equação de primeiro grau bem, já deve conseguir fazer isso aqui. Ah, professor, não sei fazer equação de primeiro grau bem. Vai ter que aprender. Não dá para fugir de equação de primeiro grau daqui em diante, tá? Simplesmente não dá para fugir. Só deixar tudo do mesmo tamanho para quando o pessoal assistir ficar menos estranho. Acho que deu para entender até aqui, né? Só que o nosso foco não vão ser quaisquer figuras, vão ser triângulos. Por que triângulos? Eu deixei até o textinho bonitinho aqui, ó. Os triângulos são interessantes porque os lados se relacionam com os ângulos. Eu não sei se vocês sabem o que é lado, o que é ângulo, então vamos fazer aqui rapidinho. O que é lado e o que é ângulo. Ó, a gente tem aqui um triângulo. Vamos deixar as cores variando, né? Aqui e um azul bonitão. Legal. Aqui eu vou ter um lado. Vamos dizer que esse lado aqui é, sei lá, A. Não é preciso já dar um nome para esse lado, né? Aqui eu tenho um certo ângulo. Tá? Aqui eu tenho um outro ângulo. E tem outro lado aqui. E aqui, no caso é um ângulo de 90 graus, mas vamos fingir que não é. Aqui eu tenho um outro ângulo e outro lado. Por que eu fiz dessas cores aqui? Para vocês já se tocarem aqui, ó. O que é o ângulo, né? Como é que a gente mede o ângulo? O ângulo é a medida de abertura das retas. Então, se eu tenho essa reta aqui e essa reta aqui, eles têm um certo ângulo. Mas, se eu for fazer essa reta aqui, ó, é outro ângulo, né?
esse ângulo aqui ele tem uma certa medida. Vamos supor que seja 60 graus. Esse ângulo aqui ele tem que ter uma medida maior, é porque ele está mais aberto. Então assim, ficou ruim aqui. Quanto mais aberto está as duas retas, duas semi-retas na verdade, maior o ângulo. E como é que a gente mede de verdade esse ângulo? Se a abertura for máxima aqui, tipo, se ele estiver continuando, isso aqui vai ter que ser 180 graus. Se for na metade, abertura da metade da abertura, metade do ângulo. Metade de 180 a 90, então vai ser 90 graus. Nesse caso aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é dessa reta aqui com essa reta, tá maior do que 90, que é maior do que esse L, então deve ser um ângulo de 100 e poucos graus, ou de 90 e poucos graus, e menor do que 180. Então, esse ângulo deve ser alguma coisa com os 105 graus, mais ou menos, sabe? Então, assim, medida de ângulos funciona assim. Quanto mais aberto, maior o ângulo. Mas repara aqui uma coisinha, ó. Esse ângulo aqui, se ele fosse mais aberto, tipo, se fosse aqui, ó, esse lado aqui teria que ser maior. Mesma coisa esse ângulo aqui, se ele fosse mais aberto, esse lado azul teria que ser maior. E esse ângulo vermelho, se ele fosse mais aberto, o lado vermelho teria que ser maior. Então, os ângulos eles estão relacionados com os lados, num triângulo. Num triângulo essa relação é simples. Você consegue fazer essa relação com a equação de primeiro ou de segundo grau. A equação de segundo grau a gente vai começar a ver esse ano, tá? Então, usando os triângulos, eu não preciso ficar... eu consigo verificar se as figuras são semelhantes. Eu não preciso te falar, ó, essas figuras são semelhantes. Você consegue olhar e perceber que as figuras são semelhantes só olhando os ângulos ou os lados. Porque os triângulos têm relações de um jeito bem simples, tá? Então vamos ver quais são essas relações, né? Como é que a gente vê que dois triângulos são semelhantes. Que, no geral, é só isso que vocês sempre vão fazer. Quando as figuras forem semelhantes, praticamente sempre vão ser triângulos. A gente vai usar os triângulos para verificar se todo o resto é semelhante. É só os triângulos. Os triângulos eles são fundamentais para medir distâncias, tá? Beleza. Então, o primeiro caso que a gente vai falar um pouquinho vai ser o caso AA, ou ângulo-ângulo. Se você tem dois triângulos, e nesses dois triângulos eles têm dois ângulos, que são equivalentes, o que isso quer dizer? Que essa medida aqui vai ser a mesma dessa daqui, e essa vai ser a mesma dessa, então esses dois triângulos são semelhantes. Tá? Tem até um símbolo aqui, ó, esse símbolo aqui, ó. Ele está dizendo que os triângulos são semelhantes. Acho que a gente já falou um pouquinho de nomes, né, em matemática. Se esse aqui é o triângulo com os vértices A, B e C, o nome do triângulo vai ser triângulo ABC. Esse aqui é A', B', C', vai ser triângulo A', B', C', tá? Esse ângulo aqui, ele tem um nome também muito fácil, que ele é o ângulo A. A gente coloca um A chapeuzinho para falar da medida desse ângulo. Porque vamos dizer que eu não sei a medida desse ângulo, entendeu? Então, esse ângulozinho, a medida dele vai ser igual a desse ângulo aqui, esse ângulo aqui A chapéu, que é o nome desse ângulo aqui, vai ter que ser igual ao desse ângulo aqui, A' chapéu. E esse B aqui, esse ângulo aqui, essa medida aqui a gente chama de B chapéu, vai ter que ser igual a dessa medida aqui, B' chapéu. Então, quando você vê que tem dois ângulos assim que são equivalentes, que eu consigo perceber que esse cara é igual a esse e esse é igual a esse, as figuras são semelhantes já, automático. Então, a gente vai treinar muito como você olhar triângulos e já perceber se eles são semelhantes ou não, tá bom? Porque aí a gente pode usar aquela ideia de mapa, de usar a regra de 3 ou a equação de primeiro grau para descobrir os lados nesse triângulo ou nesse, usando o outro triângulo. Então, só para dar um exemplo, esse caso aqui foi usado para tentar descobrir qual está mais distante, o Sol ou a Lua. Eu vou fazer aqui com vocês. Então vamos ver qual está mais distante, o Sol ou a Lua. Vou ter que usar compasso. Ou eu faço um círculo bem feio, né? Uma das duas opções. Acho que eu vou usar compasso. Tomara que não trave aqui, porque isso aqui funciona com uma beleza. Cadê o compasso? Vamos lá, aplicações. Não, deve ser formas. Formas deve estar mais fácil. Aqui, ó. Vamos. Eu queria mudar a cor.
Vamos fingir que isso aqui é a lua para não precisar usar compasso. Compasso vai demorar mais. Compasso para fazer a lua bonitinha vai ser muito pior. Então, opa. Tá, vamos fingir que isso aqui é a lua, tá? Isso aqui é a lua. E. Não, vamos fazer o sol. Não. Então vamos lá. Isso aqui é a lua. Legal. Aí vamos dizer que você está observando e percebeu que essa lua é metade dela. Não, vamos colocar essa aqui, essa metade aqui. Essa metade dela aqui, ó, tá escura. Essa metade da lua aqui, ó. Tá? Então metade da lua tá escura. O que quer dizer isso? Que o sol ele tá iluminando a lua para cá. Tá? O sol tá nessa direção aqui. Ele tá para cá. E aí você, vamos colocar você aqui. Você tá olhando isso aqui. Opa. Você tá percebendo isso? Tá aqui você. Aí você observa que metade da lua tá escura. Mas o que quer dizer que metade da lua tá escura? Quer dizer que aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui mesmo, o sol ele tá exatamente à direita do cara que tá aqui. Tá? Porque esse cara tá exatamente no meio do caminho entre a noite e o dia. Então o sol ele tá tipo lá no horizonte. Não sei se vocês já repararam, um pouquinho antes de anoitecer, o sol tá exatamente no seu horizonte. Então o sol tá na sua direita ou na sua esquerda, quando ele tá amanhecendo ou quando tá anoitecendo. Então o que os caras perceberam? Se o sol tá exatamente na direita desse cara, quer dizer que quando eu olho para cá, esse ângulo aqui tem que ser exatamente 90 graus. Opa. Exatamente. Tá? Então, é só calcular esse ângulo aqui, ó. E eu consigo um triângulo entre eu, a lua e o sol. Quando eles mediram isso, eles perceberam qual que era esse ângulo aqui. É lógico, tem um erro, porque você tem que ter muita precisão e tal. E eles não tinham, foi há 2000 anos atrás que fizeram isso pela primeira vez. Mais ou menos 2000 anos atrás. Alguém tem uma dúvida aí? Não, professor, só achei da hora. É da hora mesmo. Aí o que acontece? Se você fizer um triângulo semelhante a esse, com esses dois ângulos aqui, você vai ter um triângulo assim, ó. Vamos dizer que você coloque um tamanho aqui sendo 1. Aqui seria o 90 graus. E aqui seria esse ângulo aqui, ó. Vou até colocar um. Eles fizeram isso e aí perceberam que esse tamanho aqui teria que ser 20. E o que é esse tamanho aqui? Se a gente for voltar para esse triângulo, ó, esse lado de 20 é o oposto ao 90 graus. Então, esse lado aqui tem que ser equivalente a esse. Ou seja, se a distância até a Lua fosse 1, fosse uma distância, a distância até o Sol teria que ser 20 vezes maior. Então, há 2000 anos atrás, o pessoal já percebeu que o Sol tem que estar pelo menos 20 vezes mais distante do que a Lua. E só usando triângulos. Ah, mas professor, o Sol está 20 vezes mais distante do que a Lua? Não. Por quê? Porque eles erraram um pouquinho esse ângulo aqui. Se eles colocassem, se eles tivessem um jeito de medir de um jeito mais adequado, tipo, tivessem uma ferramenta melhor, em vez de 20, o valor real seria 400. Mas, então eles erraram muito? Não, o erro deles foi pequeno. É que quando o ângulo daqui é muito próximo de 90, que é o caso, eles devem ter chegado a 87 graus mais ou menos. O valor do ângulo mesmo é lá para os 89,8 graus. Eles erraram por pouco. Só que dá essa diferença de 20 para 400. É uma coisa impressionante. Porque quando o ângulo aqui fica perto de 90, as coisas ficam muito loucas. Então, assim, naquela época, 2000 anos atrás, eles fizeram essa descoberta que foi muito legal. E por causa de um erro de ângulo, eles acharam que o Sol estava 20 vezes mais longe ao invés de 400, que é o que a gente sabe hoje. Tá? Mas eles já sabiam que tinha um erro de ângulo, eles só sabiam que com certeza o Sol estava bem mais longe do que a Lua. Eles só não sabiam direito quanto. Mas eles estimavam que era 20 vezes mais longe. Só usando o ângulo. E mais um detalhe, por que olhar dois ângulos dá certo? Porque num triângulo, a soma dos três ângulos sempre tem que dar 180. Então se você olhar dois ângulos, você já consegue descobrir o terceiro ângulo. Então vamos dizer que aqui é 90, aqui é 87. Então aqui vai ter que ser 3 graus. Opa! Sai daqui. Não consigo. Não quero sair daqui não. Agora sai. Então, não é pra ficar assim, gente.
Agora foi. Então, se aqui fosse 87, tá faltando 3 graus para ficar 180 graus. Então, você já consegue descobrir esse terceiro grau também. Aí você já começa a suspeitar que o Sol está muito mais longe, porque assim, tipo, enquanto menor o ângulo, menor o lado equivalente. Então, se esse ângulo é muito pequeno, então esse lado tem que ser muito pequeno em comparação com esses dois lados aqui, que é a distância da gente até o Sol e a distância da Lua até o Sol. Mas, tá, isso aqui é detalhe para quem é curioso. Então, esse caso, ângulo já foi usado para medir distância até o Sol. Ou melhor, a diferença do Sol e da Terra e a Terra até o Sol. Legal. Segundo caso lado, ângulo, lado. Eu vou deixar isso aqui para vocês, tá? O que você verifica? Aqui você verifica que se... Ah, tá, aqui é dois lados, legal. Você vai olhar esse lado e esse lado aqui. Vamos dizer que isso aqui é x, isso aqui é y. E aí você vai olhar os lados equivalentes. Quais são os lados equivalentes? Ó, x e y são os lados opostos a esses daqui. Então, o lado equivalente deve ser esse, o lado equivalente a x ou deve ser esse ou deve ser esse. No caso, deve ser esse aqui. E o lado equivalente a esse é esse aqui. Se você perceber que x... Não, vou colocar... Tá aqui, tá aqui. E vamos deixar bonitinho aqui já. Que x vezes um certo alguém. Eu vou colocar um z. Dá o x', e você perceber que o y vezes esse mesmo z dá o y', ou seja, vamos dizer que daqui para cá eu tenho que dividir por 2. Tá? Se daqui para cá eu também tiver que dividir por 2, e esses dois ângulos forem iguais, então os triângulos são equivalentes. Então você vai olhar se os lados eles são proporcionais, com a mesma razão. Então, tipo, se esse aqui é metade desse, esse aqui tem que ser metade desse. Só que você não tem que verificar o terceiro lado. Você só olha o ângulo entre eles. Então, tá lado, ângulo, lado. Para você tentar lembrar, você tem que perceber que o ângulo tem que estar entre os dois lados. Então, você só tem que verificar se isso aqui acontece e isso aqui acontece. Eu vou até colocar um exemplo. Vamos colocar um exemplinho aqui. Ó, se eu tenho um triângulo aqui... Esse lado vale 4. Opa. Não, primeiro eu vou ter que fazer um outro negócio aqui. Vamos primeiro colocar... Tá. Vamos dizer que esse ângulo aqui vale 60 graus. Agora aqui. Eu vou duplicar esse cara aqui. Se isso aqui não falhar, né? Tá querendo travar. Ah, eu adoro isso. Quando tá travando. Ah, vocês estão me ouvindo pelo menos? Ah, acho que o que travou foi só essa ferramenta aqui. Eu tenho que atualizar ele. Caramba, vou ter que fazer um outro triângulo, aí não vai ficar tão legal. Tem que fazer o triângulo. Uma pena. Se eu pudesse duplicar o triângulo ia ficar melhor, mas como eu não posso duplicar... Ou será que é por causa do ângulo que deu problema? Vamos tentar aqui, sem o ângulo. Ah, por causa do ângulo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse triângulo aqui para conseguir esse aqui, ó. Agora sim. Legal. Vamos dizer que esse ângulo aqui vale 60, esse aqui vale 30 e esse aqui vale 40. Aí eu vejo que esse aqui vale 60 graus também. Aí eu não sei esses ângulos, o que eu sei é que esse aqui vale 15 e esse aqui vale 20. O que dá para perceber? Ó? Que 15 vezes 2 dá 30. E 20 vezes esse certo número dá 40. No caso, ó, tanto 15 vezes 2 quanto 20 vezes 2 dá 40. Então, isso aqui é sempre o dobro disso aqui. E eu tenho o ângulo entre eles como igual.
Então eu vou até colocar o nome bonitinho aqui, vamos chamar esse aqui de A, B e C. Esse aqui de A', B', C'. Ó, já que agora vamos só colocar a terceira coisinha aqui, ó. Já que o ângulo 60 graus é igual ao ângulo A chapéu e também ao A' chapéu, lembrando, porque A chapéu e A' chapéu? Porque o A é o ponto que tem a ver com o ângulo. Então o ângulo é geralmente um Vzinho, então você coloca um Vzinho em cima do A, tá? Um A chapéu. A gente costuma falar A chapéu, mas pode ser A com acento aqui. E esse lado aqui, ó, esse pontinho aqui se chama A'. Então esse ângulo aqui a gente vai colocar A' chapéu. Então os dois ângulos são iguais e os dois lados são proporcionais, tem a mesma razão de proporcionalidade. Portanto, os dois triângulos são semelhantes. Então vamos colocar aqui. Então, portanto, tem até um símbolo para portanto, mas não vou usar. Portanto, vou chapar de símbolo aqui, né? O triângulo ABC tem que ser semelhante ao triângulo A', B', C'. Epa. Olha que eu passei, ó. Espera aí, que se ficar assim, quem não assistir isso aqui vai ficar confuso. Agora sim. Então, ó, a gente usando essas regras aqui, a gente percebeu que os triângulos são semelhantes. Isso aqui significa semelhante, tá? Isso aqui, ó, significa semelhante. Semelhante, tá? Então, a gente usando esses critérios, a gente percebeu que os triângulos são semelhantes. Eu podia até deixar mais longe, né? Deixa eu deixar um pouquinho mais longe. Ixi, não posso. Eu já peguei a folha inteira. Ah, tem que diminuir. Vamos lá, vamos diminuir isso aqui. Que bom que eu olhei isso aqui. Vou deixar menorzinho. Tá. Aqui ainda tá dentro. Tá aqui. Legal. Agora a gente já viu o critério lado, ângulo, lado. Vamos ver o último critério. Só mais um aqui, ó. Lado, lado, lado. Ou seja, eu só preciso verificar se as distâncias são proporcionais. Então, vamos colocar até um por exemplo. Vou desenhar aqui mesmo. Por exemplo. Opa, exemplo é idosa. Por exemplo, se esse lado aqui fosse 3, esse 4 e esse 5. Não, vamos fazer mais fácil. 30, 40, 50. E aqui fosse 3, 4, 5, então os triângulos seriam semelhantes. Ele até coloca aqui, ó, AB sobre AB'. O que é AB? AB é 30. Então aqui, ó, AB seria 30, dividido por AB', a linha B', 3. Isso aqui vai dar 10. O AC sobre o A', C', AC é 40. 40 dividido por 4, que é o A', C', isso, a linha C', vai dar 10 também. E, vixi, eu fico deixando muito grande isso aqui. Escrevo, eu esqueço de... Tá bom. Ah, fica assim. E o 50 dividido por 5 vai dar 10 também. Então, como tudo deu 10, então os triângulos são semelhantes, porque todos os lados são 10 vezes maiores do que os lados desse cara aqui. Legal. Então, esse aqui eu acho que é o mais fácil, lado, lado, lado. De longe o mais fácil. Aí o que a gente vai fazer aqui? Eu peguei do livro. Eu peguei do livro umas figuras. Só que a porcaria do livro tava dando a resposta, não quero a resposta. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar achar os lados, os triângulos, perdão, semelhantes. Usando os 3 critérios, né? Um ângulo, ângulo. Vou até colocar aqui pra gente lembrar. Então a gente tem 3 possíveis situações. A gente tem o ângulo, ângulo. A gente tem o lado, ângulo, lado. E a gente tem o lado, lado, lado. Eu acho que o mais fácil de verificar é o ângulo, ângulo. Onde que a gente vai usar o ângulo, ângulo para descobrir se os lados são equivalentes? Aqui, por exemplo, ó. Por quê? Aqui eu já sei os dois ângulos. Então vamos caçar um triângulo que tem ângulos de 35 graus e ângulos de 60 graus aqui, ó. Esse aqui, né? Olha só. Esse triângulo aqui, ó, o EDF, o EDF
EDF, triângulo EDF, ele é semelhante ao triângulo GIH. Por quê? Por causa dos ângulos. Por causa disso aqui, ó. Então vou até escrever por ângulo, ângulo. Porque o ângulo D é igual ao ângulo I e o ângulo F é igual ao ângulo H. Na verdade, F chapéu e H chapéu, né? Se a gente for ser chato. Então esses dois triângulos são semelhantes. Tá? A gente agora, ó, vai ter que usar os outros critérios, ó. O lado, ângulo, lado e o lado, lado, lado. Aqui, ó, eu tenho um lado, outro lado, não tenho o terceiro lado, mas eu tenho um ângulo. Então aqui eu vou ter que usar o lado, ângulo, lado. Então vamos tentar achar um triângulo que tem um ângulo de 40 graus e lados proporcionais. Ó, parece esse aqui, ó. O desafio é ver qual lado é proporcional a qual, né? Será que o MN é proporcional ao AC ou será que ele é proporcional ao BC? Aqui tem um jeitinho mais malandro de perceber, porque ó, o maior lado é esse aqui, o 26. E aqui o 39. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir 26 por 39. Aí vai ver, não é equivalente, aí lascou. Ah, se não for é só a gente colocar que não é. Então vamos fazer o 26 sobre... Opa, melhor 39 sobre 26, né? 39 sobre 26. Bom, 39 eu sei que é 13 vezes 3. 26 eu sei que é 13 vezes 2. Corto 13. Isso aqui é 3 sobre 2, que é igual a 1,5. Então, esse lado aqui é 1,5 vezes maior do que esse outro lado aqui. Vamos ver se esse aqui também. 27 dividido por 18. Ó, 27 dividido por 18 vai ter que dar 27, eu sei que é 9 vezes 3. 18 eu sei que é 9 vezes 2. Corto os 9. É 3 sobre 2, que de novo é 1,5. Então, ó, esse lado aqui, opa, 39 é 1,5 vezes maior do que esse. E esse aqui, opa, esse aqui, o 27, é 1,5 vezes maior do que esse. Então, realmente, esses lados têm a mesma proporção. E, além disso, o ângulo é igual. Então, por lado, ângulo, lado, a gente usou o lado, ângulo, lado. Deixa eu colocar aqui, tomara que caiba. Por lado, ângulo, lado, os triângulos NMO, ou MNO, melhor, MNO, são semelhantes. Ou MNO é semelhante ao ABC, ao triângulo ABC. Tá? Agora só falta um, que é usar o critério lado, 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 para fazer esses daqui, ó. O critério lado, lado, lado eu acho que é o mais difícil. Por quê? Porque você tem que ter uma noçãozinha, tipo, ó, por exemplo aqui, ó, 3, 4, 5. Qual é o menor lado? Esse aqui. Então, se algum lado for proporcional a esse, vai ter que ser o menor lado daqui. O menor lado é esse aqui. Então, tipo, se você tentasse fazer esse com esse, ia dar outro resultado. Tá? Então, você tem que ter essa sacada, tipo, eu tenho que, se eu quero ver os lados, eu tenho que caçar o menor lado e comparar com o menor lado. O maior lado eu vou comparar com o maior lado. Então, é isso. É essa sacada que você tem que ter. Aqui o chato você tem que fazer 3 dividido por 0,9 ou 0,9 dividido por 3. Vamos fazer, vai. Alguém quer me ajudar aí a fazer isso aqui? Ou ninguém quer me ajudar? Bom, querer eu sei que ninguém quer, mas a gente finge que vocês querem. Tá, vamos tentar fazer isso daqui. Gente, vocês estão pegando a ideia aí? Como é que é? Deixa eu ver. Mais ou menos. Então vamos fazer a última juntos. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer isso daqui juntos. Olha só. A gente tem 3 critérios. A ideia é como a gente vai aplicar esses critérios, né? Então, primeiro caso, o ângulo-ângulo. Ah, esqueci como é que usa o ângulo-ângulo. Você volta aqui e tenta ver, ó. Tipo, ó. 2 triângulos, se eles possuem 2 ângulos correspondentes congruentes, ou, em outras palavras, que medem a mesma coisa, então esses 2 triângulos são semelhantes. Então aqui, ó, eu percebi que esse ângulo aqui media a mesma coisa que esse ângulo aqui. Até coloquei. O ângulo correspondente ao A, que é o A chapéu, é igual a esse ângulo aqui, que é o A linha chapéu. Por que ele usa congruente? Porque em geometria o correto não é falar igual, é falar congruente. A gente não usa a palavra igual em geometria.
Por um motivo bem bobo, mas que é importante. A gente não precisa falar disso agora. E esse ângulo aqui, ó, que está relacionado com o B, tem a mesma medida desse ângulo aqui. Então, tipo, reparando que os dois ângulos são iguais, eu já posso dizer que essas figuras são semelhantes. Tá? Não preciso ver mais nada. Só que isso só dá certo quando você tem dois ângulos. Então, o que eu fiz aqui? Eu já cacei o triângulo que tem dois ângulos, ó. Esse triângulo aqui tem um ângulo de 35, que já está falando, e o ângulo de 60. Aí eu procurei um triângulo que tem um ângulo de 35 e um ângulo de 60. Como ele tem dois ângulos aqui, correspondentes, congruentes, ou seja, como ele tem um ângulo de 35 e um de 60, com certeza esses dois triângulos são semelhantes. Tá? Não preciso olhar mais nada, só olhei os dois ângulos. Só que os outros são um pouquinho mais chatos, porque além de olhar o ângulo, que nem eu olhei aqui, ó, 40 e 40, você tem que ver se a razão entre os lados é a mesma, ou seja, se 18 vezes um número dá 27, então 39 vezes esse mesmo número, então 26 vezes esse mesmo número tem que dar 39. Tem que dar, se não der, os triângulos não são semelhantes. Então aqui eu vi que dava. Mas ó, se aqui em vez de 39, vamos supor, se fosse 38, então o 18 vezes 1,5 daria 27. Mas o 26 vezes 1,5 não daria 38. Então as figuras, apesar de parecerem, elas não seriam semelhantes. Então assim, esses critérios são só para a gente ter certeza que as figuras são semelhantes. Que a gente pode usar uma ideia de mapa, usar equações de primeiro grau para descobrir distâncias. Então a gente está fazendo tudo isso aqui para verificar que a gente consegue usar um triângulo para descobrir os tamanhos do outro triângulo. Mas isso a gente vai ver no futuro. Então assim, o mais chato é isso aqui. Por quê? Porque eu vou ter que pegar isso aqui. Esse aqui é o menor lado. Qual é o menor lado daqui? Ó? Aí a gente tem que olhar de novo os números racionais. Tipo, qual é o menor? 1,5, 1,2 ou 0,9? 0,9 é o menor. E daí eu vou ter que fazer esse dividido por esse, ou o contrário, esse dividido por esse. É só fazer o que é mais fácil. Então vamos fazer esse dividido por esse, que é mais fácil. Ó. Agora o terceiro triângulo. É 0,9 dividido por 3. Isso aqui, se você montar a conta bonitinho, vai dar 0,3. Tá? Ó, mas ó, eu peguei o lado desse triângulo e dividi pelo lado desse triângulo. Então vou ter que fazer o mesmo nos outros. Então, ó, vou ter que pegar, por exemplo, o maior lado é esse aqui, 1,5. Então eu vou pegar 1,5, 1,5, que é desse triângulo aqui, porque se eu fizer esse dividido por esse, eu vou ter que fazer esse dividido por esse. Maior lado dividido pelo maior lado. Bom, aqui... vamos montar, vai. 1,5 dividido por 5. Ó, 1 não dá pra... 0,3 também. Mas vamos fazer. 1 não dá pra dividir por 5, então eu coloco um 0 e uma vírgula. Agora é como se aqui fosse 15. Tá? Ah, por que disso? Por que os detalhes disso? Eu vou ter que explicar em outra situação. Aqui não dá pra explicar não. Mas se você não sabe fazer, por enquanto pega a calculadora, abre e faz. Tá, agora virou 15. 15 dá pra dividir por 5, dá 3 certinho. Tá? Então isso aqui vai dar 0, acabou. Então de novo deu 0,3. Então esses dois lados aqui já está funcionando do jeito que eu quero. Opa. Só para não confundir. Agora o terceiro lado aqui, ó. Opa. 1,2 e 4. Eu vou ter que fazer... vou fazer aqui do lado. 1,2. Por que eu fiz 1,2 dividido por 4 e não o contrário? Porque eu sempre estou pegando os números daqui e dividindo pelos números daqui. Isso é importante de você não esquecer. Se você pegar esse, dividir por esse, depois esse, dividir por esse, não vai dar certo mesmo. Tá, 1,2 dividido por 4, se você fizer de novo, vai dar 0,3. Então, ó, deu o mesmo valor nos 3. Deu 0,3. Então, como a razão é sempre a mesma, ou seja, se eu pegar um cara daqui e multiplicar por 0,3, eu sempre chego num cara daqui. Então, eles com certeza são semelhantes. Como é que você escreve isso? É só você ver o nome dos triângulos. Ó. Esse triângulo aqui é o triângulo XYZ. Pode ser Z, Y, X também, tanto faz, tá? A ordem não importa. Eu só coloco nessa ordem porque a ordem é alfabética, faz mais sentido. Então, o triângulo X, Y, Z é semelhante aos triângulos... Aqui, que lado que é esse aqui? Eu não sei. RT e S, ou RST, né? Ao triângulo RST. Pronto, verifiquei quais triângulos são semelhantes aqui.
O livro é meio chato porque ele não pegou nenhum caso que não é semelhante, né? Isso é meio chato. Mas ó, vamos ver aqui. Ah, que saco. Eu esqueci de apagar a resposta aqui. Eu nem olho. Ah, tá. O que tá pedindo aqui, ó? Identifique o caso de semelhança nos pares de triângulos, ó. Nesse caso, ó, quando tá esse símbolo, o ângulo é de 90 graus. Tá? Então aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui também. Aqui eu tenho um lado e aqui eu tenho outro lado. Então eu tenho dois lados e um ângulo entre eles. Então ó, eu tenho que verificar com lado, ângulo, lado. É isso que eu uso para verificar se os dois são semelhantes. Aí a segunda pergunta, será que eles são? Aqui você pode fazer aquelas divisões ou só se tocar aqui. Esse lado é o dobro desse. E esse lado aqui é o dobro desse. Então assim, se eu fizer esse dividido por esse, dá 3. Se eu fizer esse dividido por esse, dá 3 também. Então eles são semelhantes. Tá? Então aqui, ó, por que a gente pôde usar lado, ângulo, lado? Porque se eu tenho esse símbolo, eu já sei que é 90 graus. Então aqui e aqui são 90 graus, tá? Essa é a ideia. Aqui, ó, eu sei os três lados. Se eu sei os três lados, o que eu vou usar para ver se os dois são semelhantes ou não? Que critério que eu vou usar? Lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo, ângulo. Nem sei se eles usaram ângulo, ângulo, ângulo. Acho que não usaram. Lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, lado ou lado, lado, lado? Qual dos três eu uso? O que eu sei desse aqui? Nossa, esse cara tá cortando grama justo agora. Ué, não cortar, tá no trabalho dele. Eu sei. E aí, gente? Se eu sei os três lados, o que eu vou usar? Não, eu só tenho um ângulo, eu não tenho os três ângulos. Os dois ângulos, perdão. Não precisa nem do terceiro, só dois ângulos. E aí? Mas foi bom você falar do ângulo, porque a gente sabe esse ângulo aqui, né? Então aqui o legal do livro é que ele tem duas respostas possíveis, ó. Se eu sei um ângulo e sei os dois lados que estão em volta dele, eu posso usar o lado, ângulo, lado. Porque eu sei o ângulo e os dois lados em volta dele, ó. Tá aqui, ó, sei que o ângulo é 90 e eu sei esses dois lados aqui. Eu posso usar o lado, ângulo, lado. Mas eu também sei os três lados, então eu posso usar o critério LLL, lado, lado, lado. Eu acho que o mais fácil é esse aqui, o lado, ângulo, lado. Então você pode usar esse daqui por ser mais fácil. Então, ó, vamos verificar se os dois são semelhantes. Bom, eles têm um ângulo de 90. Vou usar esse aqui, tá? Não esse. Eles têm um ângulo de 90. Tá aqui. Tem um ângulo igual. Legal. Confere. Agora, vamos ver o desses dois lados. Ó. O menor lado é o 3. 3 vezes quanto que dá 6? Ou 6 dividido por 3 dá quanto? Três vezes quanto que dá 6, gente? 2, obrigado. E aqui, ó, o outro lado, ó, eu não vou conferir com esse lado. Por quê? Porque, ó, esse lado ele tá tocando no ângulo de 90. Então, esse lado aqui, ó, ele tem que estar relacionado com o outro lado que tá tocando 90. Então, assim, é que as figuras estão tortinhas. A gente já coloca de propósito para não ficar tão na cara. E também na vida real, quando você for usar a semelhança na vida real, nunca vai estar tão fácil. Então é bom fazer assim. Tá, será que 4 vezes 2 dá 8? Bom, dá. Então, os dois são semelhantes. Mas se você não quisesse, se você não soubesse esse lado, o que você iria usar? Você teria que verificar o 10 também. Você teria que ver se o 5 vezes 2 dá 10. Como dá? Então os dois são semelhantes por lado, lado, lado. Se você ao invés de usar o terceiro lado, você usasse que os dois ângulos são de 90, também daria. Então você tem duas opções. Ou você confere com essa regrinha ou com essa regrinha. Ah, mas professor, eu não tenho certeza se eu entendi a regrinha. Isso aqui é a regrinha, gente. É só, você tem que ler a regrinha e olhar os exemplos que eu tô fazendo. Eu vou postar isso aqui no YouTube. Eu acho que nem vou editar, porque se eu tentar editar, eu vou acabar nem postando. Então não vou editar, não. Tá. Então aqui, ó, esse triângulo maior e o triângulo menor, eles são semelhantes ou não? Aí, para saber, a gente vai ter que olhar o lado, 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 ou o lado, ângulo, lado, ou o ângulo, ângulo. O que a gente vai usar aqui para ver se eles são semelhantes ou não? O ângulo, porque tem dois ângulos. Perfeito. Aqui tem um ângulo de 70 e um ângulo de 50. Aqui também tem um ângulo de 70 e um ângulo de 50. Então essas duas figuras aqui, elas são semelhantes. Né? Elas são idênticas fora a escala. Esse aqui só é menorzinho do que esse.
Mas assim, quando eu aprendi na faculdade a gente usava ângulo, ângulo, ângulo. Porque se os dois ângulos são iguais, o terceiro ângulo é igual também. Tá? Então esse ângulo é igual a esse aqui. Mas é a mesma coisa, não precisa aqui. Beleza, perfeito. Já fez essa, vamos para a próxima, que é esse aqui. Ó, sabendo que isso aqui, ó, G, D, E, F, isso aqui é bom que a gente vai ter que ler. Onde é que tá os pontos G, D, E e F, ó? G, D, E e F. Então G, D, E, F é esse quadrado aqui. Opa. É esse quadrado aqui, ó. G, D, E, F, tá aqui. Sabendo que esse cara é um quadrado, responda. Esses triângulos aqui, eles são semelhantes? Justifique sua resposta. Que triângulos são esses? ADG. Cadê o triângulo ADG? ADG. E o GCF. GCF. Então a gente vai verificar. Epa, cadê? É aqui. Ixi. Fiz besteira. Pera aí. Voltei. Tá aqui. A gente vai verificar se esse triângulo aqui é semelhante a esse. Como que a gente vai fazer? Ó? A gente tem que perceber. Aí é uma geometria um pouquinho mais cuidadosa. Ó. Esse ângulo é de 90. Se ele é quadrado, esse ângulo também é de 90. Só que eu não falei pra vocês que quando a gente tem duas retas, uma reta assim com um ponto, o ângulo total é 180? Tem até aquelas músicas, né? 180, 180, enfim, eu gosto de cantar. Que isso? Então, esse ângulo mais esse ângulo aqui tem que dar 180. Então, com certeza, esse ângulo aqui, ó, é 90, tá? O ângulo de 90 graus, ele tem essas propriedades mais interessantes aqui. Então tá, esse ângulo é de 90. Legal, então a gente já tem um triângulo retângulo aqui, que tem um ângulo de 90, e aqui também. Mas além disso, aí que esse aqui pesa um pouquinho mais, ó. Esse ângulo aqui, eu não sei quanto ele é. Só que como eu peguei esse cara aqui paralelo a esse aqui, então esse ângulo, ele também tá aqui. Agora, eu tenho um ângulo de 90 e um outro ângulo aqui. Eu tenho o mesmo ângulo de 90 e a mesma medida de ângulo aqui. Então, por ângulo, os dois são semelhantes. Esse triângulo aqui, ó, o triângulo ADG, tem que ser semelhante ao triângulo GCF, tá? Aqui a gente tem que usar umas propriedades geométricas um pouquinho maiores, tá? Porque tipo, só tem uma coisa paralela a essa aqui, esse ângulo tem que ser igual ao ângulo daqui. Então se eu fizesse um outro paralelo, por exemplo aqui, ó, esse ângulo aqui também seria o mesmo, tá? É sempre... sempre esqueço de trocar a porcaria aqui. Esse ângulo aqui também seria o mesmo. E até mais legal porque esse ângulo aqui, ó, ele vai aparecer aqui também, já que elas são paralelas, e aqui também. Tá? Então, assim, são propriedades de retas paralelas de um triângulo. O triângulo tem várias propriedades que você pode usar para facilitar a sua vida. Eu até pensei hoje em falar como que você consegue calcular o tamanho do planeta Terra usando triângulos, mas a gente está sem tempo, vou ficar muito tempo, então só vou recomendar um vídeo. Qualquer coisa eu mando um vídeo para vocês lá que mostra isso aqui com desenhos, é muito legal. É um quadrinista que faz, eu gosto muito desse canal, pena que ele acabou. Tá. Na figura identifique dois triângulos semelhantes e o caso de semelhança correspondente, sabendo que o quadrilátero é um losango. Losango. O que é um losango? Losango é um cara de 4 lados que todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, ó, isso aqui tem 4 lados e todos os lados têm o mesmo tamanho. Para falar isso, ele colocou esses dois riscos aqui, ó. Aqui tem 2 riscos, aqui também, quer dizer que os dois têm o mesmo tamanho. Aqui também tem 2 riscos, então ele é igual a esse daqui, e aqui também, tudo igual. Tá, identifique se os dois triângulos são semelhantes. Ah, perdão, identifique 2 triângulos semelhantes. Ah, esse aqui a gente vai ter que usar tanta propriedade geométrica. Eu acho que esse aqui a gente não vai precisar. Eu não fiz nenhuma questão tão complicada assim. Pelo menos eu acho. Brincadeira, tá, gente? Não, ó. Aqui não são questões muito complicadas. Mas se surgir algo mais complicado, vocês mandam mensagem pra mim, tá? É que eu não quero estender isso aqui mais. Eu acho que a gente já tá aqui faz um tempo, não tá? A gente tá aqui faz um bom tempo já. 10h40. Então vamos deixar assim, tá? Eu acho que vocês conseguem fazer as atividades. E aí, tá tudo bem? Vocês conseguem pelo menos tentar?